Eu vou ajeitando. Eu pensei que eu ia ser o primeiro a entrar. Não, foi não. O Lucas já estava aqui. Deixa eu só pôr aqui para gravar. Porque senão eu esqueço. Aí no meio da aula que eu lembro que tem que gravar. Vai gravar da vez? Já vou pôr, já deixa aí. Porque senão eu esqueço. Porque, ué. Depois eu posto lá. Quem não assiste a aula, depois pode pelo menos assistir por lá, né? A gravação. Que eu posto lá. Isso, ver desde o início. Mas aí devem estar terminando. Você já saiu da aula de... Vocês não têm uma aula antes? É português? Isso aqui ninguém me mandou o link. Não? Ah. E você, Lucas? Também não assistiu a aula de português, não? Porque você estava aí desde cedo. Deixa eu ver aqui. Eu falei, já que ninguém mandou o link, eu vou entrar na aula da... Aham. Não está escutando ninguém, eu acho. Vamos lá. Oi. Perguntei se você... Você me ouviu? Deixa eu ver aqui. Uai, deve ser algum problema no seu áudio. Isso. Gabriel tá me ouvindo, né, Gabriel? Então tá. Então deve ser alguma coisa... Bom dia. Deve ser alguma coisa no microfone dele. Às vezes, desconectando e entrando de novo, dá certo. Imagina, pessoal. Ah. Aula só com 5 alunos. Não, vai entrar mais gente. Daqui a pouco o povo tá aí. Fernanda tá aqui daqui a pouco. O restante daí vai entrando. Ah. Agora tá ouvindo, Lucas? Sou bravo. Ó, tá gravando tudo que vocês estão escrevendo aí, tá? Vocês ficam escrevendo bobagem pra vocês verem. Lucas, a Ana Luísa entrou. Tá ouvindo agora? Deixa eu ver. Vamos ver. Ah. Não é porque o Lucas não estava ouvindo, então não sei. E então o problema você vai... Bom dia, meninas, os que estão entrando aí. Estou só dando um tempinho para todo mundo chegar, para eu começar. Bom dia para todo mundo. Bom início de semana para nós, depois de um recesso, né? Daqui a pouco começam avaliações de novo, né? Tá bom. Beleza. Você vai escrevendo aí, eu vou ficar de olho no chat aqui. O problema é que ele não vai me ouvir. Então não sei. Bom dia, então. Meninos, eu vou começar com umas atividades do livro de vocês. Eu até pedi... Ah, deu agora? Ah, beleza. Eu pedi lá, eu acho que eu coloquei uma anotação para que vocês tivessem com o livro para fazer a anotação. Pelo menos, assim, para não ter que abrir o livro, que eu sei que o livro está só digital, assim como eu também só estou com o livro digital, que vocês fizessem a anotação dos exercícios, que eu vou começar com eles, tá? Eu vou começar... Bom dia, Fernanda. Fernanda tá muito adiantada, tá lá na... Perguntou ontem, você tá perguntando se eu tava lá na... Como é que fala?
Ditadura, calma. Tem que terminar aqui ainda nem acabei de corrigir todos os exercícios. Mas nós vamos entrar logo, logo, tá bom? Vocês, por um acaso, porque eu também ainda não recebi nenhum comunicado para pegar o livro 3 em papel, físico, na escola. Vocês já receberam isso? Ou está todo mundo igual a mim com o livro digital? Né? Então, está todo mundo com o livro digital. Então, é o seguinte, eu copiei aqui, e depois também eu vou postar para vocês, mas para vocês anotarem, eu coloquei umas questões que foram do livro ainda, para fazer, referente ainda ao que a gente falou na última aula, e depois eu termino essa parte sobre Guerra Fria hoje. Mas assim, como a gente tem 2 aulas com um intervalozinho, eu acredito que dá tempo para tudo hoje. Bom dia, meninos, bom dia os que estão chegando. Não se preocupem, porque eu tô, como ele está gravando a lista de chamada aqui, eu não tenho feito, eu confiro depois por aqui, tá? Então, para eu começar isso aqui, eu vou passar para esse exercício que está, se quiserem anotar, só para depois vocês se encontrarem, ele está na página 19 do livro de vocês, tá? É um exercício da parada obrigatória, página 19. Então, e ele vai falar, ele começa com essa imagem, que eu tenho alguma crítica em relação a ela, no sentido de que ela tá mostrando aí 2 líderes, né, de dois, como é que eu vou dizer, 2 líderes aí de governo. Um está representando o Fidel Castro e o outro está representando o Nikita Khrushchev. O Fidel Castro era o líder, né, digamos, ou governante ou presidente, eu não acho que o termo não era esse, mas que governava a Cuba, e o Khrushchev, que governava Rússia. E a Rússia, nessa Guerra Fria, estava apoiando Cuba quando ela se torna independente dos Estados Unidos. E Cuba foi onde a Rússia, a União Soviética, instalou os mísseis, que gerou a chamada crise dos mísseis, né? Em que, quando os Estados Unidos descobrem que a União Soviética, que os socialistas que eles vão ser contra, estavam com mísseis em Cuba, né, montando uma base de mísseis em Cuba, e pertinho deles, e como eles estavam naquela disputa ainda, naquele momento ainda, convivência pacífica, mas ao mesmo tempo aquele medo de que um pudesse atacar o outro, foi feito um acordo em que a Rússia, a União Soviética, Rússia não, desculpem, União Soviética, porque não é a Rússia, né? É a União das Repúblicas Socialistas. Teve que retirar todo esse aparato bélico de Cuba. Então, essa imagem, ela representa isso, porque pela foto, você tem aí de um lado o Nikita Khrushchev, do outro lado o Fidel Castro. Então, nas outras alternativas, que seria a letra B, intervenção soviética na Hungria em 56, não, porque o Fidel Castro representa Cuba. Então, essa a gente já eliminaria. Formação do Pacto de Varsóvia, que eliminou as defesas militares das repúblicas socialistas do leste europeu. O Pacto de Varsóvia não tratou disso, ele vai tratar sobre outras questões, sobre mais uma questão de união entre eles, os socialistas, né? O embargo econômico sofrido por Cuba por parte dos Estados Unidos. Não, porque nesse momento ele tem, realmente, Cuba sofre embargo econômico, mas nessa imagem você tem aí um líder soviético e um líder cubano. Então, não está falando nada em relação, não tem relação com o embargo econômico dos Estados Unidos. E aos episódios de perseguição do stalinismo contra os seus dissidentes também não, porque o Stalin, no caso com Cuba, não é dissidente, né? E Stalin também já tinha, nessa época, já tinha morrido, ele morre em 53. Ok? Alguma dúvida quanto a essa questão? Alguma pergunta? Porque eu já estou dando a resposta para vocês. Eu só quero assim, façam essas anotações. Bom dia, Felipe. Bom dia para os outros que entraram depois, que eu não tive tempo de dar bom dia. Alguma dúvida sobre essa questão? Né? Com essa que não entendeu a questão? Ou a partir do momento em que viu essa imagem, a gente associa Cuba e a União Soviética, ok? Se não tem,
Passo para a seguinte. A seguinte tem um mapa em que nós vamos ter nesse mapa os países que foram socialistas, né? E, no caso, a resposta já estão vendo que nem todos estivessem submetidos à União Soviética, não diretamente. Por que que não são as outras? Olha, porque a parte, ó, você tem esse mapa, o que está meio rosado aí é a Rússia, né? A Rússia, o Cazaquistão, os países, então, do leste europeu que vão ter influência do socialismo da União Soviética, da Rússia, né? Também. Mas, vamos analisar a letra A. Os países do bloco capitalista que fazem fronteira com a Rússia, com a União Soviética. Não, e são poucos, porque nem todos. Nós temos aí alguns países. Não é isso a referência maior, né? A maior referência são os países que estão com a mesma cor, no caso da Rússia aí, que são os países que vão formar essa União Soviética. Países socialistas do leste europeu que sempre foram submetidos à Rússia, são países socialistas do leste europeu, mas não necessariamente submetidos à União Soviética, não sempre, né? Eles vão se tornar aos poucos, né? A letra C, que eu já falei que já é a resposta. Os países do leste europeu que sempre foram submetidos aos Estados Unidos, não, também não foram submetidos aos Estados Unidos. E todos os países do mundo que adotaram o socialismo como forma de governo até 1991. Também não são todos os países do mundo que adotaram o socialismo como forma de governo até 91. Alguma dúvida? Nenhuma, Fernanda? Tudo ok aí, Gabriel? Tudo? Se não tiver dúvida, então tá bom. Então, vou passar para o próximo exercício, tá? Então, anotaram aí, página 19 e as respostas da questão. 4 e 5, ok? Então, próximo. Vou passar para o próximo aqui. Só um minuto, vou mudar o slide aí. E esse é o número 6 ainda da página 19. Olha só a imagem dessa revista Time, né? Que tem uma reprodução, que isso aí seria a corrida armamentista, né? Desculpa, a corrida para a Lua, falei errado, né? Que vocês têm uma disputa entre aí Estados Unidos e a União Soviética. Então, e quais foram as décadas? Em que década ela foi? A corrida espacial ou a corrida para a Lua foi na década de 60, né? Que começam, nós falamos isso na última aula, falamos até dos animais, dos bichinhos que foram mandados para lá, ok? Essa também é uma questão fácil, não é? Anotaram aí? Também ela está na página 19 do livro de vocês, ok? Livro 3, isso mesmo, Gabriel, do livro 3 digital. Então, página 19, esses exercícios que eu corrigi aqui agora estão na página 19. Vou até dar uma conferida, é isso mesmo que eu abri aqui, isso mesmo. Esses 3 exercícios, 4, 5 e 6, estão na página 19, ok? Agora, para vocês anotarem, aí são as atividades da parada... Como é que é? Deixa eu ver, se eu não me engano, eu mudei aqui. A parada obrigatória foram aqueles. Esse aqui é parada complementar. Começa na página 25, vai até a 27, são os exercícios que agora eu vou corrigir, ok? Então, esses exercícios aqui, eu acho que um deles, eu não me lembro, eu acho que eu já tinha falado na última aula, mas anotem aí. Agora eu vou manter a página 25 a 27, é a parada complementar. Deixa eu conferir aqui. Parada complementar, tá? São os exercícios 2, 5, 6 e 8 da parada complementar, que eu vou comentar agora. Ah, ficou preto aí? Sumiu? Deixa eu ver. Não, acho que não. Sumiu a tela ficou preta para vocês? Sumiu? Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Fui eu que, sem querer, sumi com a tela aqui, peraí. Vou voltar a apresentar, só um minuto. Não, aí parou a apresentação, mas eu volto aqui agora, volto a compartilhar. Na janela, beleza. Não, nessa não. Uai, sumiu, só um minuto. Deixa eu voltar aqui. Acontece. Compartilhar, tá aqui. Beleza.
Acho que agora voltou. Voltou aí? Ou tá voltando? Voltou? Beleza. Então, na década de 60, que foi uma década muito contestadora, uma década muito ativa. Então, na década de 60, nós tivemos o Festival de Woodstock, que foi um festival de rock, em que artistas famosos da época vão para esse festival, vão cantar, vão tocar e etc. E nesse festival, eles também vão usar como pano de fundo fazer os protestos da época. No caso, em relação aos Estados Unidos, eles vão fazer muitos protestos, vão falar aqui, ó, como aqui, ó, na década de 60, muitas expressões artísticas representaram uma postura crítica frente a problemas da época, em especial os conflitos da Guerra Fria. E um exemplo é o Festival de Woodstock, ocorrido em 69 nos Estados Unidos, em cujo cartaz se lê 3 dias de paz e música. Realmente é o que eles pretendiam na época. E nesse contexto destacava-se a denúncia, principalmente no caso dos Estados Unidos, que era a intervenção militar no Vietnã, né? Porque eles estavam questionando a ida desses jovens estadunidenses para uma guerra que assim, não fazia sentido para eles. E foi uma guerra também na qual os Estados Unidos perderam feio e perderam muitos jovens para esse movimento que não fazia parte necessariamente do país, ou seja, dos Estados Unidos em si. Era uma disputa mesmo entre a União, o socialismo e o capitalismo, e os Estados Unidos vão para intervir nessa guerra para não deixar que o socialismo se espalhasse, no caso, no Vietnã do Sul, que nós falamos também na última aula. Então, assim, essa denúncia não é presença soviética na China, em momento algum, não é de jeito algum. E por que os Estados Unidos fariam um festival para protestar sobre a presença soviética na China, né? Dominação europeia na África do Sul, também não. Os Estados Unidos não iria intervir nisso, não ia fazer um festival para isso. E nem exploração econômica no Oriente Médio. Então, esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos, um movimento também chamado também o movimento hippie, o movimento Paz e Amor, foi contra mesmo a ida de jovens estadunidenses para essa guerra do Vietnã, na qual os Estados Unidos realmente perderam e feio. A questão 5 aí também, dessa parada complementar, tem um discurso pronunciado nos Estados Unidos em 46 pelo ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que afirmou: uma cortina de ferro desceu sobre a Europa. E a que ele está se referindo? Ele está se referindo ao crescimento da influência comunista na Europa do pós-guerra. Porque, vamos lá, letra A. Ele fez esse discurso em 46. A letra A está dizendo o avanço do nazifascismo diante dos efeitos da crise econômica. Esses avanços acontecem antes da Segunda Guerra Mundial e acontecem na Itália e na Alemanha, que nós já falamos também aqui anteriormente. Então, essa a gente já descarta de vez, e principalmente em 1946 a Segunda Guerra já tinha acabado. A grande destruição material causada pela Segunda Guerra Mundial também não é uma referência, porque uma cortina de ferro desceu sobre a Europa. O que teria a ver ele falar de uma cortina de ferro? 1, 3 e 4? Não, 2, 5, da parada complementar. A 1, 3 e 4, Fernanda, nós já fizemos, eu mandei para vocês a correção, eu anexei para vocês um PDF, lembra? Na semana passada. Depois você confere no material que eu anexei na plataforma, tá? Se eu até não me engano, tá anexado semana passada. Tem essas e tem algumas que estão no PDF, sim, verdade. É só porque eu queria comentar, ok? Qualquer dúvida, se não tiver, você me fala que eu posto de novo. Então, ao crescimento da influência comunista na Europa do pós-guerra, ok, é isso mesmo, repressão aos movimentos populares encadeados pela União Soviética, então não é disso que o Churchill está falando, nem surgimento dos países não alinhados na Guerra Fria. Então, o que ele está falando, essa cortina de ferro que ele se refere, é realmente
a questão da influência do comunismo ou do socialismo, mais correto, do sistema socialista, a partir do pós-guerra. E essa pressão, e o Churchill, ele é um ministro britânico, um primeiro-ministro britânico, ou seja, da Inglaterra, que é também do bloco capitalista. Eles não defendem esse sistema de governo econômico, né? Eles vão defender o capitalismo. Então, é sobre isso que ele está falando, ok? Próximo. A próxima agora vai ser a número 6, também dessa parada complementar. Então, fosse com militares ou civis, a África esteve por vários anos entregue a ditadores. Realmente, a África ela só começa a se libertar, a fazer a sua independência, alguns pontos ainda eram colônias, a partir de 1956. Então, na década de 50, digamos assim, eu acho que a última independência foi 56, não tenho muita certeza de data, né? Mas é a partir da década de 50 que ela começa a sua libertação de alguns colonizadores. Então, em alguns países, vigorava uma espécie de semidemocracia, com uma oposição consentida e controlada, um regime que era, em última análise, um governo autoritário. A única saída para os insatisfeitos e também para aqueles que tinham ambições de poder passou a ser a luta armada. Alguns países foram castigados por ferozes guerras civis, que em certos casos foram alongadas por interesses extracontinentais. Esse Alberto da Costa e Silva, ele é um especialista em história da África, tá? Então, entre os exemplos do alongamento dos conflitos internos nos países africanos em função de interesses extracontinentais, a que se refere o texto, pode-se citar a participação. Bom, vou dizer por que não é a letra A. Porque Holanda e Itália na Guerra Civil do Zaire na década de 60, motivada sobre o controle sobre a mineração de cobre na região. Primeiro que Holanda e Itália, pelo que eu sei, não são países que colonizaram a África ou que foram atrás. Eu sei que assim, que há interesses grandes nos minerais, nas riquezas africanas, mas se eu não me engano, a África foi mais dividida entre França e Inglaterra, ok? Dos Estados Unidos, na implantação do apartheid na África do Sul na década de 70, não, porque a África do Sul ela foi durante muito tempo dominada e colonizada por britânicos, por ingleses, então esta já está de fora. Da França, no apoio à luta de independência na Argélia e Marrocos na década de 50, motivado pelo interesse em controlar as reservas de gás natural desses países. A França não apoiou, porque a França foi uma das colonizadoras da França. Da China pela luta da estabilização política no Sudão e na Etiópia na década de 60, motivada pelas necessidades do governo Mao Tse-tung em obter fornecedores de petróleo. A China não se envolveu nessas questões aí, pelo menos não nesse momento, nessa época, não há relatos sobre isso. E da União Soviética e Cuba nas guerras civis de Angola e Moçambique. A França foi. Ela tinha algumas colônias na África. Deixa eu até ver quais foram as colônias. Espera aí que eu já até te respondo, porque França e Inglaterra disputaram... Espera aí, colônias na África. Vou te falar. Agora mesmo, espera aí. Na África. Acho que foi a Argélia, se não me engano. Império Colonial Francês. Eles ficaram até a década de 60, foi na Argélia mesmo. Argélia, o país Argélia, eles colonizaram lá. Tiveram algumas colônias que eles vão perdendo, sim, eles vão perdendo a partir de 50. Quer ver? 50... Ó. Porque depois da Conferência de Berlim, quer ver que eles dividiram a África? A África Ocidental Francesa, eles colonizaram, quer ver? Senegal, alguns países, Costa do Marfim, Mali, Níger, tinha a África Equatorial Francesa também, que ficou do Rio Congo até o deserto Saara, o Congo, Gabão, Chad, Camarões,
Então, assim, até em 60, após a independência, então eles ficaram só com alguns territórios, ficaram com Madagascar e Comores. Então, França e Inglaterra colonizaram a África, ok? Respondido, Lucas? Então, a letra E, ok? Então, ó, da União Soviética e Cuba nas guerras civis de Angola e Moçambique na década de 70, motivado pelas rivalidades e interesses geopolíticos característicos da Guerra Fria. A África sempre foi muito disputada porque é um território, além de enorme, é um território com muitas riquezas minerais que interessavam a esses grandes capitalistas naquele momento, ok? Então, vamos lá para o próximo. Acho que agora é a 8, que é a última dessa parte. Então, nós temos aí, nunca houve um ano como 68 e é improvável que volte a haver. O ano 68, o ano que abalou muito, foi um ano em que pipocaram protestos pelo mundo, né? Principalmente na França, nos Estados Unidos. Na França houve um movimento estudantil por conta da melhoria do ensino, tanto em intervenções no ensino das universidades. Então, os estudantes foram às ruas protestar. No Brasil, menos, mas nós estávamos vivendo uma ditadura em que se tentou travar muito essa influência aqui por conta da ditadura que um momento político que nós estávamos vivendo aqui, com apoio, inclusive, dos Estados Unidos, né, nas nossas ditaduras e etc. Nós vamos falar isso no próximo capítulo. Então, as peculiaridades 68, a peculiaridade 68 pode ser explicada pela ocorrência de movimentos, né, de contestação que se voltavam contra alvos diferentes e se manifestavam em distintas partes do planeta, né? Então, esses movimentos, a característica de 68, os movimentos foram esse mesmo. Então, vamos eliminar os outros. Pelos protestos internacionais contra a guerra do Vietnã, que levaram os Estados Unidos a interromper imediatamente sua ação militar no sul asiático. Os protestos não foram internacionais, foram mais protestos dentro dos Estados Unidos, que houve uma grande pressão, tá? Para interromper, mas eles não interromperam rapidamente, ainda ficaram um bom tempo no Vietnã nessa guerra. Então, não foram protestos internacionais e nem eles saíram imediatamente. Pela difusão através do movimento estudantil de projetos socialistas e anarquistas que demoliram a hegemonia econômica dos países ricos. Não conseguiram demolir nenhuma hegemonia econômica dos países ricos, né? E nem socialistas, anarquistas não sei, mas era uma questão mais de movimentos em prol de democracia, de liberdade de expressão, e não necessariamente de movimentos socialistas e anarquistas. Essa não era a pauta, eram movimentos mais democráticos, liberdade de expressão. Pelo fim dos confrontos velados entre as superpotências mundiais, o que provocou o início de um longo período de estabilidade internacional. Não provocou um período de estabilidade internacional. Poderia estar na pauta também esses confrontos velados entre essas superpotências, mas não provocou um longo período de estabilidade. Ao contrário, foi um período de instabilidade que ele vai até os anos 90, início dos anos 90, tá? Ou até o final da década de 80, 89, quando cai o Muro de Berlim. E pela queda do Muro de Berlim, que demonstrou o fracasso do socialismo real na União Soviética e no leste europeu. Não foram esses movimentos que vão culminar na queda do Muro de Berlim, foram outros em conjunto que vão chegar a isso. E o Muro de Berlim vai cair em 89. Então, 68, a questão mais eram movimentos assim, ó, que tinham alvos diferentes e que em partes distintas do planeta, cada um com o seu movimento reivindicando algo. Na França, a questão da educação, no Brasil, que saiu aqui mais a questão democrática, etc, etc. Nós vamos ver esses casos, alguns casos aqui, desses movimentos que vão pipocar aí. Deixa eu só ver se eu tô com alguma coisa aqui. Tá. Então, vamos lá. Continuando, então, isso aí a partir, então, são os exercícios da chamada parada obrigatória.
Esta parte aqui agora, nós estamos aqui na página 20 do livro 3, tá? A partir daqui eu vou até, pretendo terminar aqui, a ideia é ir até a página 29, a gente terminar, sendo que no meio do caminho vai ter um exercício, mas eu paro ali na hora que chegar nele, ok? Então, o que foi o que a gente... Até aí tudo bem, gente? Alguma pergunta, algum questionamento? Fernanda, tem alguma pergunta? Ou Gabriel, ou qualquer outro? Eu estou falando aqui. Se tiverem, senão eu continuo. Ok. Se tiver alguma pergunta, vocês me parem, beleza? Então, nós vamos chegar a um momento de uma chamada Segunda Guerra Fria. E antes eu vou começar aqui, mas assim, eu vi uma reportagem essa semana... nós vimos sobre o lançamento, né, da nave, eles já voltaram lá para o espaço, voltaram nessa exploração de mandar o ser humano, né, lá para o espaço, para a estação espacial e etc. E no final aqui vai ter um questionamento sobre isso também. Mas eu vi uma reportagem em que está começando assim, não sei se é verdade, se é verídico ou não, mas eu li, sobre algumas picuinhazinhas que estão aparecendo, parece de novo, com um russo que está nesse programa aí espacial. E tem algumas, parece que de repente começando a aparecer de novo, algumas rusguinhas aí de novo, não sei, né? Parece que essa disputa realmente entre quem está na frente, se é os Estados Unidos ou no caso agora a Rússia, volta e meia isso começa de novo. Pois é. Então, nessa Segunda Guerra Fria, nesse momento aí, que vai de 79 a 89, né? A segunda fase foi mais a corrida espacial, né? Até o final da década de 79, 70, até que culminou com a ida do homem à Lua, que aí no caso, para a época, os Estados Unidos conseguiram mandar o ser humano, né? E ok, etc. Então, essa década de 70, ela vai presenciar, então, um momento em que alguns planos e estratégias dos Estados Unidos para se consolidar na ordem mundial com uma política de distensão. O que seria? Essa política de distensão seria um afrouxamento, ser menos duro, né, na sua investida e também na sua tentativa de se reorganizar economicamente, claro que sempre visando a sua hegemonia, ou seja, a sua dominação no mercado econômico. Então, na década de 70, nessa passagem de 70 para 80, ele continua então os seus projetos para consolidar a sua hegemonia, né? Mas tendo uma reação conservadora dos Estados Unidos. E como que se faz isso? Como que eu tenho uma reação conservadora? Nós vamos ver essas fases aqui. Do que os Estados Unidos, quais as estratégias deles para se manter hegemonicamente à frente, na liderança principalmente desse bloco capitalista. Então, os grupos conservadores na época estavam preocupados, é claro, com essa tensão social, né, surgida da crise econômica, da estruturação capitalista, que eles retomaram a Guerra Fria, que vai ser conhecida então como Segunda Guerra Fria ou Nova Guerra Fria. Então, preocupados em conter algumas revoluções que estavam acontecendo no chamado Terceiro Mundo. E acabar de uma vez com o bloco soviético, ou seja, não se pode deixar que o sistema socialista se propague nem para toda a Europa e nem para a América. Então, qual é a política desse novo período? Quais são as características? Então, eles começam uma retomada da chamada corrida armamentista. E os Estados Unidos vão ter um projeto, né, chamado Guerra nas Estrelas, e que a ideia era produzir satélites e radares de longo alcance que teriam a capacidade de impedir que mísseis e ataques nucleares ocorressem no território estadunidense. Como? Eles poderiam ter a condição de ter satélites, né, que pudessem localizar rapidamente se tivesse alguma ameaça e esses mísseis pudessem ser destruídos
no espaço antes de atingir o alvo. Então, foi chamado, e esse projeto, então, como vocês estão vendo na imagem, foi inspirado no jogo SDI da empresa Sega, da época, em 87. Então, a ideia é assim, então, se esses mísseis fossem lançados, a gente, não sei se vocês já viram, mas já tivemos filmes aí de ficção científica, ou filmes de ação, em que sempre tem os mocinhos, né, que são os Estados Unidos, correndo o risco de serem atacados. Os maus no cinema sempre vão ser os vermelhos ou os socialistas, né, os russos, né? E essa questão de descobrir a tempo todo esse projeto, todo esse sistema, assim, eles estão nós ficamos sabendo, ou eles vão destruir uma cidade específica dos Estados Unidos. Então, a ideia é de destruí-los no céu. Então, é o chamado Projeto Guerra nas Estrelas, ok? Então, quem são os vermelhos e os azuis? Vermelhos seriam os russos e os azuis, os Estados Unidos, né? Os bonzinhos, os mocinhos, né, Fernanda? Os vermelhos é a Rússia. Isso aí, isso aí. Sempre foi. Você pode ver que a representação é sempre assim, né? Eu acho que eu tinha até uma imagem aqui. Depois eu vou achar uma aqui para mostrar para vocês. Bom, e aí, continuando nessa questão desses projetos aí, né? Outra questão seria conflitos. Uma outra característica desse momento seriam os conflitos de baixa intensidade, né? E aí, mas assim, são conflitos que vão acontecer fora do território dos Estados Unidos, fora do território da União Soviética, em que eles vão... A Rússia faz parte da União Soviética. Isso mesmo, Fernando. Esses conflitos de baixa intensidade, então, é com os Estados Unidos. O que eles resolvem? Vão financiar, vão treinar opositores aos regimes socialistas, né? E essa prática vai ser conhecida, então, como... como é que fala? Conflitos de baixa intensidade, né? Que dá um baixo custo para os Estados Unidos e também um baixo envolvimento dos norte-americanos e altos problemas para os países que vão ser afetados, como no caso o Afeganistão e a Nicarágua, que a gente vai ver, nós veremos isso aí, tá? Então, o que seria? Olha só, a Guerra do Afeganistão, ela aconteceu em 79 até 89, ela durou 10 anos. Muitas facções receberam financiamento direto dos Estados Unidos, que garantiram armas, munição e dinheiro. E a relação fica complicada quando um embaixador americano, né, ele foi sequestrado e morto pelos militares do Afegão e com envolvimento dos soviéticos em 79. Então, o que acontece? Os soviéticos invadem o Afeganistão, os Estados Unidos, para não deixar que houvesse uma propagação desse sistema socialista, né, também no Afeganistão, eles vão treinar afegãos para que eles pudessem resistir à invasão dos soviéticos. E isso vai causar depois para os Estados Unidos um probleminha, porque aí que vem algumas falas que a partir desse treinamento, que ele ajudou a formar pessoas como o Bin Laden e etc. O Bin Laden não foi treinado por eles, mas acabou se beneficiando também da questão financeira, como é que eu vou dizer, do investimento que os Estados Unidos fizeram em relação aos afegãos que estavam lutando contra o socialismo, né? Mas eles vão financiar, mas isso vai voltar para eles isso depois, vai influenciar sim. E uma outra questão é adotar um tipo de economia que fosse conservadora, em que, por exemplo, eles iriam combater o quê? Inflação, despesas públicas e privatizar empresas que eram do Estado.
Então, você dá início a... Você dá direito... Como é que eu vou dizer? Você torna privada questões, empresas que o Estado gerenciava. Para tirar do Estado, no caso... Voltei. Ah, não, tudo bem, Bruna. Não tem problema, não. Tô vendo que você voltou agora. Beleza. Que para o Estado, digamos assim, não precisaria se preocupar com essas empresas, porque ele passava para a iniciativa privada que controlasse empresas que eram do Estado e ele recebia, né, ele vendia, e esse dinheiro iria para o Estado, para outras questões, para que o Estado pudesse se preocupar em diminuir despesas públicas e combater a inflação, né, do povo. Bom, nessa Segunda Guerra Fria também tem outros acontecimentos. Então, você tem a Nicarágua, sandinistas, aí na América Latina, sandinistas versus os contras. Na América Latina, no caso, nós vamos ter a Nicarágua, que passa então por um momento de insurreição, coloca no poder então os sandinistas, que formavam um governo socialista. E a Nicarágua, ela fica na América Central, pertinho dos Estados Unidos. Já tinha Cuba, que tinha se tornado socialista e se tornado independente dele. Já era uma pedra no sapato pertinho dos Estados Unidos, líder do bloco capitalista. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui aonde fica a Nicarágua, para vocês verem como que está pertinho e que não era interesse para os Estados Unidos deixar mais um país pertinho ser essa influência. Mudou, apareceu para vocês aí o mapinha aí da... Peraí, deixa eu voltar aqui. Apareceu aí para vocês o mapinha da Nicarágua? Estão vendo aí? Então, olha só. Pertinho aqui, ó, nós temos a Nicarágua, pertinho de Costa Rica, né? Pertinho, El Salvador. E não era interessante, então, naquele momento, para os Estados Unidos deixar mais um, porque, quer ver, deixa eu pôr aqui, deixa eu mostrar aqui, só um momento. Vou dar uma mudada aqui, quer ver? Nicarágua e Cuba, pertinho. Olha para vocês verem como é que é perto. Deixa eu achar aqui, peraí. Deixa eu achar um mapa maior. Ah, aqui. Acho que esse aqui vai ficar melhor. Deixa eu abrir esse aqui. Deixa eu ver. Se tá... Não. Eu quero que apareça aqui. Tá. Tá dando para vocês... Deixa eu ver se mudou aí. Mudou. Tá dando para vocês verem nesse menorzinho aqui, ó. Você tem Cuba, né? Nicarágua tá aqui. E aqui quem está? Estados Unidos. Então, assim, não era interessante mais um país pertinho dos Estados Unidos com mais uma influência socialista, ok? Tudo bem aí? Todo mundo viu, né? Tá dando para ver. Ok. Então, assim, ó, perto aqui e Estados Unidos aqui. Então, eles tinham que intervir. Eles não iam deixar que isso acontecesse, né? Ali, pertinho deles. Deixa eu voltar para a minha telinha, onde eu estava. Espera aí, só um momento. Deixa eu voltar. Uma janela, de novo. Então, vamos voltar para cá. Bom, então, localizada aí na Nicarágua, todo mundo viu aí, beleza, né? Isso aí faz falta, tem hora, né? A gente tivesse na hora da aula, a gente vai fazer falta essas coisas aqui. Já sempre falo isso. Então, olha só. Então, na América Latina, em 79, então a Nicarágua passa por uma insurreição e os sandinistas formam um governo socialista. Então, você está em plena Guerra Fria. O Ronald Reagan era o presidente na época, que, é claro, vai ser contra os sandinistas, né? Que é o sistema socialista. Passa a financiar, então, armas aos grupos oposicionistas ao governo, os chamados contras. Então, por meio de ações terroristas, eles pretendem desestabilizar o governo dos sandinistas. E, de certo modo, eles foram bem-sucedidos, né? Na década de 80, os sandinistas vão perder popularidade entre os nicaragüenses. Então, o que eles fazem?
olha só, gente, eles fazem com que os contras promovam ações terroristas dentro do território da Nicarágua para deslegitimar o governo sandinista. Então, tá vendo que esses conflitos não estão acontecendo dentro do território nem dos Estados Unidos e nem da União Soviética. São paralelos. E de um lado, se você tem um lado apoiando, né, um movimento e os Estados Unidos por outro lado. Então, por isso que a gente fala que é uma guerra fria, em que eles não têm, os Estados Unidos e a Rússia e a União Soviética não se enfrentam entre eles, mas eles ficam ao redor com outros movimentos em que eles vão agindo. Deu para vocês enxergarem isso? Tá dando para vocês verem, entender essa questão de como é que as coisas acontecem por fora? Tá? Então, beleza. Olha só, quer ver? Aqui no próximo é a hora, isso aqui é quando os sandinistas conseguem o poder, entram ao poder em julho de 1979. Gente, o Otávio hoje não apareceu. Ele sempre pergunta aí que horas que vai, porque a gente já está quase na hora do nosso intervalo, né? Para poder dar uma respirada, para vocês tomarem uma aguinha. Vocês vieram, os outros que entraram depois vieram direto da aula de português, não é? Que é o primeiro horário? Não é isso? Então, eu preciso, o próximo assunto, eu vou falar de outros locais, eu até separei umas coisas aqui para mostrar para vocês. Eu acho que em 4 minutos, faltam 5 minutos para a gente ir para o nosso intervalo, ok? Então, deixa eu ver, o próximo assunto meu aqui é sobre a gente falar do Afeganistão ou o chamado Vietnã Soviético. Mas não dá para eu falar em 5 minutos. A gente pode fazer uma pausa agora, o que vocês acham? E a gente voltar daqui a pouco, né? Para a gente continuar daqui para frente. Vou dar o intervalo para vocês tomem uma água, vão ao banheiro, fazem o que tem que fazer, dá uma respirada, para eu voltar no final aqui, que eu vou mostrar para vocês outras questões que eu separei aqui também, já está tudo separadinho, ok? Então vamos dar uma respiradinha. E eu termino na próxima e aí vou fazer alguns exercícios também com vocês, tá bom? Então a gente volta daqui a pouquinho. Porque com 4 minutos, né, não faz diferença. Então, meninos, até daqui a pouco. Daqui a pouco vocês entrem agora no outro link. Falou? Voltar às 9, tá? Tá bom? Então tá bom. Então, até agora mesmo, para vocês. Tchau. Começou. Beleza. Então, vamos lá. Bom dia de novo, estamos de volta, né? Deu para descansar, tomar água, dar uma voltinha, né? Então tá bom. Vamos lá. Começando de novo, deixa eu ali começar aqui, aceitar. Ok? Para todos vocês, né? Começar tudo de novo. Então vamos voltar aqui onde eu parei, né? Qualquer coisa aí me perguntem, né? Beleza? Deixa eu ver se eu tô... Tá. Beleza. Só queria ver aqui. Bom, então, meninos, dando continuidade aí, parei lá na Nicarágua, né? Fez os comentários aí que eu fiz. Então, vamos lá. Continuando, então, essa década, para a gente terminar esse assunto. A década de 70, então, ou seja, nós vamos ver nessa década muitos planos e estratégias dos Estados Unidos para se consolidar na ordem mundial com essa política, então, chamada de... Uai, gente, eu voltei no lugar que eu já falei.
Peraí, já falei sobre isso? Eu que tô... Desculpem, eu não mudei aí, não. Beleza. Agora nós vamos falar do Afeganistão e Vietnã soviético, me perdoem. Eu ia voltar no que eu já tinha visto com vocês, né? Então já mudei aí. Deixa eu só voltar. Isso, deixa eu voltar para minha apresentação, para minha tela aí. Então, assim, a chamada mudou não? Uai, mudou não, meninos? Tá ainda nesse? Deixa eu mudar de novo, peraí. Senão eu vou ter que pausar e compartilhar de novo. Não mudou, né? Tá a mesma tela ainda, não tá? Ó, perdão. Bom dia de novo. Acho que a tela aí tá na mesma tela antiga, não foi? Eu vou parar e compartilhar de novo. Só um minuto. Porque voltou na mesma que estava antes. Bom dia de novo. Agora eu acho que vai. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu ver se mudou. É porque eu estava passando para vocês e estava a mesma tela. Bom dia de novo, Fernanda. Voltamos. Deixa eu ver como é que se apareceu. Agora sim. É porque eu fui apresentar aqui e estava errado. Voltou numa coisa que eu já tinha falado. Então, meninos, né? Qualquer coisa aí vocês vão perguntando. Fico de olho aqui no chat, ok? Então, vamos lá. Falei da Nicarágua, né? E falei essa questão dos Estados Unidos quererem voltar a ter se consolidar novamente, né, como o líder, né, do seu lado. E nós falamos da Nicarágua e os sandinistas versus os contras, né, que foi o último tópico que eu falei aqui para vocês. E no Afeganistão, eu cheguei a falar do Afeganistão, não. Eu ia começar a falar sobre essa questão, né? Que os Estados... Eu já tinha falado do Afeganistão? Acho que não, né, gente? Tá. Fernanda, os contras são o lado que os Estados Unidos vão defender. São os que vão ser ajudados pelo lado capitalista. E os sandinistas são aqueles que tomaram o poder na Nicarágua e implementaram um governo socialista, ok? Fernanda, responda aí para mim. Então tá, beleza. Deu para entender agora quem é, né? Então tá bom. Agora nós vamos falar do Afeganistão. O Afeganistão, o chamado Vietnã soviético, ele teve uma invasão dos soviéticos em 79 e o objetivo desses russos seria ocupar o país, conseguir uma saída pelos mares quentes, porque a Rússia os seus mares ficam muito perto do Polo Norte, são frios e no inverno chegam a congelar, então é difícil navegar nesse tipo de mar com esse frio, né? Então, eles vão invadir o Afeganistão, né? E vão capturar os chamados, eu não sei se a pronúncia é mujahedins ou mujahedins, tá? Que são os guerreiros, e esses mujahedins, eu vou falar assim, não sei se está correto, mas vão ser guerrilheiros que os Estados Unidos vão treinar e que depois, de certa forma, vai ser um pouco ruim para eles, os que vão se tornar terroristas mais à frente. Porque vocês já repararam que os Estados Unidos se envolvem em tudo quanto é lugar, que às vezes não tem nada a ver com ele, mas que eles se enfiam nisso tudo? Vamos falar, no Vietnã ele se enfiou lá para defender o outro lado, perdeu muitos jovens, houveram então os movimentos aí de 68, né? E agora eles vão se enfiar no Afeganistão. Pois é, né, Bruno? Isso mesmo. Eles vão se enfiar no Afeganistão, então vão se opor a essa invasão dos russos lá no Afeganistão e, seguindo a mesma linha ainda dos chamados conflitos de baixa intensidade, eles vão treinar e armar, então, os grupos de resistência a essa ocupação soviética, que são os chamados, vou falar assim, mujahedins, que são guerrilheiros e, no meio deles, fanáticos religiosos do interior do Afeganistão. Então, as ações vão ser bem-sucedidas, a ocupação soviética vai ser fracassada, os russos vão se retirar em 1989, né? Ele foi chamado de Vietnã soviético, né? Porque, no caso,
do Vietnã, a parte socialista é o Vietnã do Norte, né? No caso do Afeganistão, então, o Afeganistão vai ser chamado de Vietnã Soviético. Só que esses grupos armados e financiados pelos Estados Unidos vão se tornar um problema depois da Guerra Fria, né? Que aqueles aliados dos Estados Unidos na época que tiveram a ajuda do governo dos Estados Unidos, financiamentos, vão se tornar os terroristas do século XXI, ok? Foi isso que eu até cheguei a comentar antes, né? Um pouquinho antes de eu entrar nesse assunto com vocês. Por quê? Eles se enfiaram lá, treinaram esses mujahedins. Cheguei a comentar também que, no caso, Osama Bin Laden não foi diretamente treinado por eles, mas se beneficiou da ajuda financeira que os Estados Unidos fizeram, né? Então, meninos, é claro que a partir dali eles já sabiam como, se eles foram treinados por soldados estadunidenses, é claro, não que eles tenham ensinado tudo, mas já sabiam como eles pensavam, como eles agiam, né? Então, isso facilita também quando eles quiseram atacar os Estados Unidos, no caso, por exemplo, em 2001, né? No ataque das Torres Gêmeas em 2001. Bom, então, a década de 80 foi o ano que foi, assim, crucial para a União Soviética, né? Não tinha mais o crescimento fantástico da época do Khrushchev, do Nikita Khrushchev, os investimentos também no campo bélico de armamentos, né? Fizeram com que os soviéticos se tornassem também uma potência mais para o lado militar, mais exclusivamente militar. Boa parte da população não gozava dos benefícios. No campo social e econômico, então, a Rússia estava passando por dificuldades. Em 85, então, o Gorbachev assume o poder com uma União Soviética com muitos problemas econômicos e financeiros. E aí, o Partido Comunista, né, ele era um membro da ala do Partido Comunista, mais reformista, né, e ele propôs algumas reformas políticas, chamadas de glasnost, e econômicas, a chamada perestroika, para o país. Então, essa tentativa, ela vai ser infrutífera, vai ter no mundo socialista também uma popularidade, né, assim como o Gorbachev, porque havia esperança para o povo, né, do governo russo de que ele pudesse resolver os problemas econômicos, né, e sociais também da própria Rússia. Então, que essas reformas, que a glasnost e a perestroika pudessem resolver e levantar a Rússia novamente, né, ou resolver esses problemas. Bem, então, a partir daí, só que vão acontecer alguns problemas, né, dentro desse momento. Então, vai acontecer aí um massacre, o chamado famoso massacre da Praça Celestial. Eu tirei daqui, deixa eu só... Eu vou mostrar, eu cheguei a reservar aqui para mostrar para vocês, deixa eu só colocar aqui. Então, assim, antes de eu terminar, deixa eu só ajeitar aqui para vocês, eu saí um pouquinho, porque eu quero mostrar para vocês esse massacre da Praça Celestial para vocês aqui, tá? Acho que quando ele faz 25 anos... Eles fazem essa aqui mesmo, só um minuto. Eu vou voltar aqui e já vou mostrar para vocês. Eu quero compartilhar isso com vocês. A popularidade, então, do Gorbachev, as ideias reformistas dele, para o socialismo, então, eram grandes, né? Uma das demonstrações acontecem na China, quando esse líder soviético, quando Gorbachev foi ao país, ele foi fazer uma visita, e durante essa sua visita na China, muitos estudantes vão se reunir em Pequim, vão acampar na Praça da Paz Celestial, pedindo que as reformas políticas e econômicas do Gorbachev fossem adotadas na China, né, socialista ou comunista, como preferirem.
E quando o Gorbachev volta, o governo chinês volta para o seu país, né? O governo chinês reage, reprime violentamente os protestantes, né? Nesse movimento conhecido como a Massacre da Paz Celestial. E contrariando, né, as manifestações dos rebeldes, a China não adotou as reformas soviéticas e, por caminhos próprios, ainda é nos dias de hoje o país que mais cresce no mundo, em taxas de 10% ao ano. E será que teria sido melhor? A pergunta. A melhor opção, o massacre e a eliminação da oposição ao partido chinês? E a razão do Estado está acima da vida humana? Então, assim, será que teria? Porque a China está crescendo sim, mas às custas de quê? De exploração, às custas de exploração mesmo do próprio povo chinês. A China não é, assim, ela é uma potência, está realmente rivalizando aí, ela está crescendo realmente, mas a custo de quê? Então, eu quero mostrar para vocês, tem um vídeo aqui, quando eu fiz 25 anos desse massacre, deixa eu apresentar para vocês aqui. Não sei se vai sair o som, acho que tem saído ultimamente, né? Quer ver? Eu cheguei a separar para mostrar para vocês sobre esse massacre aqui. Tá saindo o som aí? Tá. Olha só para vocês verem. Veja na nossa linha do tempo. 4 de junho de 89 foi o último de quase 50 dias de protestos. 100 mil pessoas se reuniram mais uma vez na Praça da Paz Celestial para pedir mais abertura política na China comunista. O exército foi chamado para dispersar os ativistas. O número de mortos varia entre 400 e 2.600 pessoas. Uma cena ficou marcada. Um homem à frente de uma fileira de tanques, chamado Rebelde Desconhecido, foi eleito pela revista Time como uma das pessoas mais influentes do século XX. A imagem rendeu prêmios ao fotógrafo Jack White. Massacre é assunto proibido na China. A Anistia Internacional denuncia que dezenas de pessoas foram presas nos últimos dias para evitar novas manifestações. Bom, deixa eu parar aqui, porque senão vai para outro vídeo. Peraí, cancelar. Não, peraí, senão ele vai para outro que não tem nada a ver agora. Então, vocês viram aí, deixa eu voltar. Porque senão vai para outra coisa, não é o que eu quero agora, né? Deixa eu voltar lá para minha janelinha ali, que eu cheguei a separar, então, para vocês virem. Não, então, esse rapaz aí, ó, da foto famosa, né? É esse menino, esse estudante que foi enfrentar. Então, olha só. Então, eu fico pensando, né? Igual a China hoje, ela é realmente uma potência, mas será que o Estado, então, está acima da vida humana? Será? Olha só, ele saiu, o Gorbachev volta e o governo chinês promove isso aí, né? Eu acho que é uma mancha também nesse momento aí para a China. Vamos pensar essas ações, né? Vamos pensar a custa de que estão crescendo, né? Vamos pensar. Isso é para refletir, não temos resposta, né? Bom, continuando, também nós vamos ter, então, o colapso do bloco socialista, né? Nós vamos ter as reformas do Gorbachev, então, vão ser tentativas, então, que a União Soviética, para que ela conseguisse se recuperar economicamente, mesmo assim a situação do bloco soviético estava tão desgastada que as medidas só aprofundaram os problemas, foram acelerando, então, esse colapso da União, né, do bloco socialista. A União Soviética tentou se adaptar aos novos tempos, mas já estava ficando tarde, já ficou tarde, e um grande fator para o seu enfraquecimento e mais tarde o colapso em 91 foi o desastre nuclear de Chernobyl na Ucrânia.
em 86. Essa explosão da usina contaminou toda a atmosfera local e dias depois já chegava a países próximos. E para conter os estragos do desastre, muitas vidas foram comprometidas, além também da Rússia precisar de apoio do Ocidente. Então, acontece esse desastre na usina lá nuclear de Chernobyl. Não é mais um motivo também para que se falasse, olha, tá vendo, ó, esse povo aí, ó, esses russos, eles não podem ter controle não podem ter arma nuclear, não sabem nem armazenar direito como é que fala? Como é que eu vou dizer, gente? Não sabem armazenar a questão aparato nuclear, não sabem, não têm o cuidado, não sabem cuidar disso, né? Então, assim, como que vai ser, como é que eu vou dizer? Nós podemos confiar nesse. Mais um motivo para dizer que os Estados Unidos sabem fazer isso, mas os russos, os soviéticos não têm capacidade para poder gerenciar usinas nucleares. Aqui tem um arquivo, ó, que mostra, deixa eu ver se é esse aqui que mostra. Um arquivo, eu vou mostrar para vocês. Essa usina aqui, deixa eu só, peraí. Só um minuto. Eu vou pular um anúncio e vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Peraí. Eu vou compartilhar com vocês um outro aqui. Só para a gente ir vendo, né? Podendo olhar aqui. Vou compartilhar uma janelinha aí com vocês. Só que eu tenho que ficar de olho lá para não passar para o arquivo próximo. Quer ver? Chernobyl, tá? Vamos lá. Vamos lá mostrar aqui para vocês. Há exatos 10 anos foi desligado o último reator da usina nuclear de Chernobyl, na União Soviética, ex-União Soviética. Ele era o único em atividade após a explosão de 1986. Foi o pior acidente nuclear da história. As imagens você vê no arquivo especial de hoje. Chernobyl era a mais importante usina nuclear da Ucrânia. O acidente foi provocado pelo superaquecimento do reator 4, resultado de uma combinação fatal, falha humana e equipamentos ultrapassados. A explosão liberou uma nuvem de radioatividade 400 vezes maior que a da bomba de Hiroshima. O incêndio só foi controlado dias depois com a ajuda de helicópteros que lançaram areia misturada com água e chumbo sobre o reator. A União Soviética tentou abafar o incidente até que a radiação foi detectada na Europa Oriental, Escandinávia e Reino Unido. Os moradores foram retirados da região com um atraso fatal de 36 horas. A nuvem radioativa atingiu 9 milhões de pessoas. Houve um aumento generalizado nos casos de câncer e doenças respiratórias na população da Ucrânia. Naquele ano, 8 mil pessoas morreram. Uma década depois do acidente, o número de mortos chegou a 125 mil pessoas. Bom, deixa eu parar aqui antes que vá para o próximo, né, meninos? Deixa eu sair daqui. Bom, senão vocês vão para outra coisa aqui, ele vai para outra coisa. Bom, deixa eu voltar aqui para minha janelinha. Ok? Então, tá vendo assim? Aí eu vou e falo assim, eu vou legitimar. Falo assim, ó, gente, eles não sabem cuidar disso, não. Então, deixa com quem sabe. No caso, quem é que sabe? Os Estados Unidos, ok? Foi um azar, foi uma fatalidade, né? Infelizmente. Mas aconteceu, né? Então, e posteriormente também nós vamos ter a queda do Muro de Berlim, em 89, que foi um marco do colapso do sistema socialista. A destruição do muro, então, representava a reunificação da Alemanha. Não teríamos mais uma Alemanha, uma Berlim Oriental, uma Berlim Ocidental, né? Seria uma Alemanha mais coesa junto, né? E o fim do leste europeu socialista e, consequentemente, o fim da chamada Guerra Fria, né? Há pouco tempo falamos aí de uma terceira Guerra Fria com esses problemas aí que começaram a aparecer. Mas vamos lá, continuando. Aqui tem uma sugestão de filmes para assistir. Eu acredito que os 7 Dias de Maio vocês não vão gostar, que são filmes da década de 64, com esse tipo de ator aqui, eu acho que vocês não vão gostar. Mas tem o 13 Dias que Abalaram o Mundo. Se eu conseguir esse filme, eu não achei ele no
no YouTube. Se eu conseguir, eu compartilho com vocês. Se eu conseguir ele dublado, eu compartilho com vocês na plataforma, tá? Eu fiquei curiosa, vou tentar assistir. Que esse filme vai falar sobre a descoberta dos mísseis pelos Estados Unidos em Cuba e a partir dessa informação, Kennedy e os seus assessores, né, da Casa Branca, vão elaborar um plano de ação para solucionar a questão sem provocar uma guerra nuclear. Então, eles vão falar sobre a crise dos mísseis, esse filme. Deve ser interessante. Então, sugestão, está aí no livro de vocês como sugestão, né? Aqui, nesse último slide, a gente tem aqui... Sumiu de novo aí para vocês? Deixa eu ver. Peraí, sumiu para mim. Peraí. Voltou aí, né? Tá aparecendo aí para vocês o resumão aí. Não achei na Netflix, não, tá? Mas é filme, eu não sei. Vou procurar, tá? Vou ver se dá para assistir. Esse eu não conheço, esse filme, não. Agora, o filme de 64, vocês não vão gostar, não. Tenho certeza. Bom, aqui nós temos, então, esse último slide é como é que fala? Para fixar, são os mapas, a gente chama de mapas mentais, que tem um resumo desse capítulo, né? Então, a Guerra Fria, ela causou a formação, então, de dois blocos capitalistas, que dividem o mundo. Então, duas superpotências para a época, de um lado Estados Unidos, do outro lado a União Soviética. Ao fim, os Estados Unidos conseguem realmente promover a sua hegemonia econômica, né, até hoje. Para que levam, né? Quais são os antecedentes que vão levar a essa Guerra Fria? Primeiro, nós vamos ter a questão da Segunda Guerra Mundial, a formação da aliança na Segunda Guerra Mundial, a queda nazista, a reorganização do território alemão, a questão da Alemanha ter sido dividida também por 4 zonas de influência, né? Uma parte ficou com a União Soviética. Já se falava, inclusive, sobre isso, que quando eles foram aliados, mas que nesse momento, depois que passou a guerra, a questão dos tipos de blocos econômicos divergirem entre si, começaram esses conflitos, né? E também pela questão também de uma potência como eram os Estados Unidos não querer concorrer, né? Não querer ter um concorrente, principalmente com uma ideologia econômica diferente da capitalista, tá? Procurei, não tem não, né? Não achei não. Se eu conseguir achar em algum lugar, eu vejo se eu consigo baixar, tá? Mas eu aviso para vocês. E as fases da Guerra Fria, nós vamos ter a primeira Guerra Fria, então, de 45 a 56, né? Nesse primeiro momento seria uma questão mesmo, talvez a corrida armamentista. Na segunda, a coexistência pacífica e a corrida espacial, que vai de 56 até 79, e a Segunda Guerra Fria, que nós vimos agora, né, de 79 a 89, com os chamados conflitos intermediários, né, que vão acontecer em outros locais, fora dos Estados Unidos e fora da União Soviética, mas com interferência deles, né? Então, a Primeira Guerra Fria está aí, ó. Medidas para a reorganização do mundo, avanço soviético, OTAN e o Pacto de Varsóvia, a crise de Berlim, a Guerra da Coreia, e o stalinismo e o macartismo. Na segunda, da coexistência pacífica, nós vamos ter a Revolução Cubana, em 59, a crise dos mísseis, em 61, como eu disse, a corrida espacial, a Guerra do Vietnã, né? O ano da contestação, que é o 1968, e a busca, os Estados Unidos voltando, né, com a sua busca por ser... Você tem isso tudo? Como assim, os filmes? Não, eu vou ver se eu consigo, Gabriel, eu não tenho não, se eu conseguir baixar eu compartilho com vocês, tá? Então, os Estados Unidos vão buscar, né, recuperar a sua dominação, a sua hegemonia econômica, né? E na Segunda Guerra Fria, que esse final que nós vimos, retomada então dessa corrida armamentista, os conflitos de baixa intensidade, né, em territórios fora deles, dos Estados Unidos e da União Soviética. Os Estados Unidos, então, tem uma ascensão de conservadores como o Ronald Reagan, né? Reagan, que vai ser o presidente dos Estados Unidos. Na Nicarágua, os sandinistas versus os contras, né? De um lado,
os sandinistas soviéticos, né, socialistas, e do outro lado os contras, que vão ser contra esse governo, que eles vão conseguir, com a ajuda dos Estados Unidos, tirar os sandinistas do poder, né, na Nicarágua, porque não era interessante para os Estados Unidos ter mais um país com um sistema socialista tão perto dele, para não influenciar, inclusive, os outros países da América Latina, né? Reformas do Gorbachev, ele é burguês, reforma do Gorbachev na União Soviética para tentar recuperar a economia, mas não deu certo. O massacre na Praça da Paz Celestial, na China, né? Que também ficou marcado no mundo. Tem que vender minha corrente? Mentira, é R$ 9,90 por mês, Gabriel, não é tão caro assim não. Colapso do Bloco Socialista, queda do Muro de Berlim. Então, isso encerra, no caso, a questão da Guerra Fria. Então, agora, tem uns exercícios que são do final aqui, da página de parada obrigatória, que são da página 23 do livro de vocês, que esse eu não postei aqui não, mas eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Anotem aí no caderno de vocês, agora é a hora de vocês também, deixa eu achar ele aqui, vou compartilhar com vocês o PDF aqui, que vai estar com resposta mesmo, tá bem? E anotem aí, então, no caso, deixa eu achar ele aqui. Tá aqui, esse aqui, tá? Esse exercício... deixa eu ver se apareceu aí, se mudou para vocês. Tá? É a página 23 do livro de vocês. Como 2 coxinhas, 4 latas de refrigerante? Dá para comprar mesmo, verdade. Então, olha só, essa parada obrigatória, página 23 do livro de vocês, tá? Esse exercício, ele mostra aí 3 homens, né? Tá? E que tem uma crítica nessa imagem. Um deles, os 2 estão com turbantes aí, e um está com esse símbolo aí, que seria o Kremlin, seria uma representação dos coxinhos. Seria uma representação aí, no caso dos soviéticos, tá? Que seriam o Kremlin, né? A sede dos líderes soviéticos, ou a sede do governo socialista, digamos assim, tá? Então, a crítica está aí, ó, manifestações de redução do arsenal atômico soviético em contradição com as ações bélicas no Afeganistão. Então, é isso que eles estão... Eu vou ser honesta para vocês, eu olhando esta charge, eu fiquei olhando, eu achei essa questão meio difícil. Só por essa charge, não sei se eu chegaria a essa resposta, mas analisando as outras alternativas, vamos lá, olha, manifestações pacíficas dos Estados Unidos em contradição com ações bélicas no Afeganistão. Aí, no caso, como essa imagem está representando o Kremlin, quer ver, deixa eu mostrar para vocês, eu deixei separado aqui, é no livro 3, eu deixei separado aqui a imagem do Kremlin, para vocês olharem assim, mas aí você tem que ter esse conhecimento, ter visto, tá vendo? Essa apareceu para vocês aí, a imagem do Kremlin. Deixa eu voltar aqui. Apareceu, né? Tá vendo? Com essas torres. Quer dizer, eu preciso ter conhecimento dessa imagem do Kremlin, que é digamos assim, a sede do governo, ou, digamos assim, a representação de um governo russo, que essas torres reaparecem com o governo russo. Então, para poder vocês entenderem, para a gente entender essa charge, beleza? Tudo bem? Entendeu aí até então? Eu vou acabar de explicar as outras questões. Posso tirar a imagem aí, né? Todo mundo viu, não viu? Sim ou não? Porque demora para chegar aqui para mim. Então, vou voltar, então tá beleza. Vou voltar lá de novo na questão, tá? Vou mostrar para você, vou voltar nela aqui. Então, tá vendo assim? Voltando nessa questão, a gente... Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar para mim, para eu ver também. Então, olha só. Então, manifestações dos Estados Unidos não é. Você não tem nada... Se fosse a Estátua da Liberdade na cabeça do fulano aqui, a gente poderia falar que era manifestações pacíficas dos Estados Unidos, ok?
A segunda, manifestações pacifistas da Inglaterra em contradição com as ações bélicas na região do Oriente Médio. Também não tem nenhuma referência à Inglaterra aqui. Deixa eu pensar, o que poderia ser uma referência? Talvez o Big Ben na cabeça do fulano, né? Então, nesse caso é soviético por conta dessa representação. Essas torres aí vão representar o Kremlin da União Soviética. Ações da ONU pregando discurso de paz em contradição com o apoio militar contra os guerrilheiros afegãos. Não tem nenhum discurso aqui, né? Você não está vendo um discurso nem nada que represente a ONU. E os ataques comandados pelo Estado francês contra os árabes rebeldes no Afeganistão. Então seria por eliminação, ok? Entenderam a questão? Alguma dúvida, alguma pergunta de algum de vocês? Tá explicado? Porque na hora que pegar lá o livro, eu já dou dando a resposta. Não, o que é não? Não tem dúvida, né, Fernanda? Porque assim, é só para vocês entenderem o porquê da resposta, ok? Então vou passar para a próxima questão, tá? A questão 8 aí. Em 1989, ocorreu a queda do Muro de Berlim, que dividiu a cidade de Berlim entre a República Democrática da Alemanha, que é a Alemanha Oriental, e a República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental. Então, durante 28 anos, esse muro existiu. Sobre essas mudanças ocorridas nas últimas décadas do século XX, então é correto afirmar. Bom, ocorreram várias mudanças no mapa geográfico da Europa, com o surgimento de novos países, como a República Tcheca, a Eslováquia, a Croácia e a Bósnia. Realmente, e aconteceram mesmo, países novos surgiram, o mapa foi redesenhado a partir desses conflitos, de todos esses problemas, né? E, assim, vamos lá. Vamos ver aqui o primeiro. Ó. Com as mudanças ocorridas no final do século XX, nos países do leste europeu, os partidos socialistas e os comunistas obtiveram maior participação no poder, uma vez que puderam participar das eleições, o que lhes era proibido até a década de 90. Bom, os partidos comunistas obtiveram maior participação no poder? Não, eles perderam um pouco de terreno, né? Não que existem, igual a China lá, que se diz socialista ou comunista, ela tem, mas assim, os partidos em si, eles foram perdendo força, né? Principalmente depois que houve a queda do Muro de Berlim e, inclusive, até Cuba começa a ter uma decadência a partir do momento que ela não tem mais essa proteção do bloco socialista. Então, a União das Repúblicas Soviéticas trocou o nome para a Rússia, mas manteve seu espaço geográfico intacto? Não. Houve mudanças, houve a formação desses novos países. A Alemanha continua dividida entre a Alemanha Oriental e Ocidental, com governos separados, sendo que somente a Alemanha Ocidental faz parte da comunidade europeia. Também não, aí, a partir do momento que se derrubou o muro, não houve mais essa divisão. E o fim do comunismo significou o fim de uma sociedade igualitária na qual toda a população tinha as suas necessidades básicas atendidas. Não, nem mesmo nesse sistema de governo houve uma sociedade totalmente igualitária. Havia problemas, porque se a sociedade fosse totalmente igualitária, talvez o regime não tivesse acabado, talvez tivesse continuado o socialismo. Né, nas repúblicas, tanto que as repúblicas da União Soviética não existe mais, né? Agora nós temos Rússia, ok? Bom, ok? Alguma pergunta? Posso passar para a questão, ler a questão 9, anotaram a resposta aí, né? Então vamos lá. Se tiver, podem me interromper, vou ficar de olho aqui. Bom, em junho e outubro de 1989, então, o presidente Mikhail Gorbachev visita a RFA, que é a República Federal da Alemanha, e com uma administração marcada por grandes reformas, que incluíam inclusive a reestruturação econômica da União Soviética, a perestroika, e maior flexibilização política, glasnost, seria uma abertura, né, uma abertura política. Gorbachev foi recebido por multidões entusiasmadas na Alemanha Ocidental. Em outubro de 1989, o Gorbachev viaja à República Democrática Alemã, RDA, porque essas eram as divisões dentro da Alemanha, né, para comemorações do 40º aniversário da criação da Alemanha
Oriental. Então, em suas declarações, ele defendeu reformas, deixou claro que a Rússia não pretendia intervir na situação da Alemanha Ocidental. O importante é que cada povo resolva por si mesmo seus problemas, ele disse, como publicou o Estado em 7 de outubro de 1989. Deixa eu mudar aqui. Bom, em 10 de setembro de 1989, intensas transformações e reformas marcaram o final da década de 80 nos países do bloco soviético. O mundo presenciou um processo de abertura em cadeia nos países do leste europeu. A Hungria, um dos primeiros países a deixar o Pacto de Varsóvia e a órbita soviética, rompeu o acordo com a República Democrática Alemã e permitiu a saída de milhares de alemães orientais por sua fronteira com a Áustria em 12 de setembro de 1989. O Estado noticiou a fuga em massa para a Alemanha Ocidental. Em 9 de novembro de 89, após dias de protestos em massa, a Alemanha Ocidental libera os portões ao longo do Muro de Berlim. Milhares de alemães ocidentais participam em clima de festa da demolição do muro, O fato foi manchete no Estado em 11 de novembro de 1989, enquanto multidões emocionadas comemoraram a queda simbólica do Muro de Berlim. Políticos da Alemanha Ocidental falavam sobre a possibilidade de reunificação. Contava a reportagem na época. Bom, as notícias então referentes à cidade de Berlim foram publicadas no jornal Estado de São Paulo. Com base nesses excertos, ou seja, desses pedaços retirados dessa notícia, e nesses conhecimentos nós podemos afirmar. Bom, a resposta correta é a queda do Muro de Berlim, foi um acontecimento expressivo e conectado ao processo de maior liberalização da União Soviética, fruto das ações reformistas do Gorbachev. Então, que foi a chamada glasnost, que é a flexibilização política. Então, vamos ver a primeira alternativa. A queda do Muro de Berlim foi um acontecimento aleatório sem ligação com o contexto internacional? Claro que não. Ele aconteceu por conta de tudo que estava acontecendo ao redor, internacionalmente, fora inclusive da União Soviética, fora inclusive da Alemanha, Então, ela não foi um acontecimento aleatório, ele foi uma consequência de movimentos que aconteceram ao redor do mundo. A queda do Muro de Berlim possibilitou a reunificação automática da Alemanha, tornando-se uma única administração já em 11 de novembro de 1989. Não logo, mas ela realmente se reunifica e as coisas foram acontecendo, Se reunificaram, houve algumas mudanças, mas não logo no dia 11, As coisas não são assim, derrubou e acabou, As coisas levam tempo, um tempinho. A queda do Muro de Berlim só teve impacto sobre os habitantes daquela cidade? Não. Ela teve impacto, inclusive, aqui, nós vimos na notícia em cima, na Hungria, que foi permitido a eles que saíssem, da parte oriental. A queda do Muro de Berlim foi um episódio isolado porque censura e repressão continuavam vigentes nos demais países do bloco soviético até fins dos anos 90. Não é um episódio isolado, ele está conectado aos países ao redor do que acontecia ali. Alguma dúvida, gente? Eu acho que aqui, esse exercício, alguma dúvida aí? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. A parada complementar eu fiz com vocês, agora mesmo. Aqui nós já fizemos, então já fizemos esse aqui. E aí tem esse último texto. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta em relação. Tá de boa, beleza? Então tá bom. E aí, para a gente terminar, esse texto aí que está no livro de vocês, A pergunta que iniciou esta unidade. Por que a corrida espacial não continuou depois da chegada à Lua? Por que não? Por quê? Então, por que ela não continuou? Por que ela não permaneceu nas décadas posteriores, buscando a chegada, então, em outros planetas? Porque só agora os Estados Unidos estão com um projeto de expedição para Marte. Primeiro momento, a gente tem que supor o seguinte, é claro que teve um limite tecnológico. E também, o motivo da Lua ter sido
o ponto final dessa disputa, né, de mais de uma década, é claro, que foi em virtude de questões políticas e também orçamentárias, porque é muito caro mandar um homem para o espaço, né, literalmente. Então, os anos 70, então, ele foi caracterizado pela distensão das relações, ou seja, de um afrouxamento dessas relações, até então consideradas muito tensas entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, ambas as potências, elas formularam acordos que limitaram, né, e controlaram a produção dos armamentos nucleares, como o Plano SALT. E no âmbito espacial, a aproximação então vai dar origem à missão conjunta americano-soviética, a missão Apollo-Soyuz, acho que é isso. Então, essa aproximação política ela vai refletir alterações de orçamento investido. A corrida espacial era cara demais e ainda é. Acho que uma cadeira, né, para mandar um astronauta para o espaço são 90 milhões. E, então, ou seja, é muito caro, né, gente? É muito caro. Então, olha só. Então, ela era muito cara para ser mantida indefinidamente, imagina, para outros planetas mais longe. E, em vez disso, os Estados Unidos, então, focaram no desenvolvimento dos ônibus e da estação espacial, que eram mais prioritários do que uma corrida para outros planetas. Acho que a gente ainda tá percorrendo essa questão da tecnologia até para ir tão mais longe, né? E a partir desses avanços, estudos anteriores que hoje temos projetos mais ambiciosos de exploração do espaço que estão aí em curso, né? Então, nós temos aí essas fotografias, né? Que são os registros captados pela sonda Cassini, né? Que foi lançada em 97. A missão dela era explorar Saturno, suas luas, seus anéis, e levou 7 anos para chegar ao planeta. Em setembro de 2017, a missão da sonda encerrou-se e ela foi destruída no espaço, depois que ela captou aquilo que foi projetado para ela fazer, né? Então, são 7 anos. Pensa bem, você já pensou como que a gente mantém um ser humano 7 anos no espaço, a alimentação para esse ser humano? É muito caro. Eu acho que nós ainda estamos caminhando ainda nessa tecnologia. Acho que, quem sabe, né? Eu não vou ver isso. Talvez vocês, não sei, né? Chegar a esse ponto, aqueles filmes futuristas que vão para outros do espaço, né? Então, não sei. Mas, assim, é interessante a gente pensar sobre tudo isso. Então, agora, por enquanto, não é prioritário. Estão retomando agora. Mas eu li uma reportagem que está começando umas rusgazinhas de novo. E aí? Não sei como é que vai ser, o que vai acontecer. Tá lá no YouTube, a NASA tá ao vivo, tá assim. Eu assinei também. Mas tem hora que também cansa. Aí eu não fico vendo todo dia, não. Mas, assim, é interessante sim, Fernanda. Eu acho mesmo, a gente tem que acompanhar. Eles vão mandar de novo. Parece que eles estão com a ideia de já, não sei se é no mês que vem, eles já vão mandar, né? Eu acho que vão mandar de novo, já estão pensando em outro projeto de mandar outro astronauta para lá. Mas eu li uma fofoquinha, não sei, né? Vou acompanhar e qualquer coisa a gente fala aí. Eu parei, eu também, eu só vi naquele momento, mas assim, também é interessante e é histórico. A gente viu de outra forma, né? De novo aquilo ali. Só que eles não pararam. Não foram na Lua em si, porque acho que a Lua, quando chegou lá na Lua, viu que não tinha nada interessante, então era mais a questão da estação espacial. E eles estavam fazendo alguns... não precisa não, Tainá, porque a minha lista de chamada já é criada automaticamente. Eu já gero uma planilha aqui com a lista de chamada, tá? Vocês têm outra aula agora, né, meninos? Então, eu vou liberar vocês, faltam 5 minutos. Eu dei o meu recado de hoje, terminei o assunto. Qualquer dúvida, me perguntem lá na própria plataforma que eu respondo. Na sexta-feira, a gente começa outro assunto. Aí, Fernanda, a gente começa a falar de novo da ditadura, beleza? Aí a gente começa na ditadura. Nesse aqui, faltam só uns exercícios do final, mas a hora que eu terminar o capítulo, eu volto, a gente faço igual eu fiz hoje. Ficou bom assim? Né? Então vamos para outra aula. Acho que vocês têm aula agora, não tem? Pois é. Que bom, Fernanda, que você está feliz. Então, tchauzinho, meninos, até sexta. Sexta nós estamos de volta, tá bom? Tchauzinho, tchau.
Deixa eu só parar aqui. Interromper, porque eu costumo interromper. Beleza? Tchau. Tchau, meninas.